Olá você, tudo bem? Eu sou Marília Oliveira da RHO Positivo. Somos uma consultoria de desenvolvimento humano e profissional. E hoje nós temos um tema extremamente importante. Bom, a tríade que compõe o trabalho da RHO Positivo é o burnout, o autoconhecimento e o engajamento. Então eu vou iniciar essas reflexões, né, pelo burnout, que é uma patologia que vem, uma síndrome que vem a cada dia mais acometendo as pessoas, né, jovens, meia-idade, pessoas que já estão no mercado há muito tempo. Ela advém do mercado de trabalho, né? Mas será que é só do trabalho? Isso é um questionamento que eu faço, né? Mas vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer essa síndrome, né? Eu vou fazer em duas partes, porque o tema ele é muito interessante. A gente não vai esgotar o tema, né? A gente vai falar muito sobre burnout, mas eu vou fazer em duas etapas, porque na segunda eu vou trazer um caso, né? Então, na época que eu fazia atendimento de coaching, eu recebia muitas pessoas com síndrome de burnout, né? E a síndrome de burnout, ela se confunde muitas vezes, por isso que o diagnóstico, ele é muito sério, porque ele se confunde com a depressão, com o transtorno de ansiedade, né, com tristeza, enfim, é uma confusão generalizada e você precisa de ajuda, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do histórico, né? O burnout, ele advém do termo americano, né, do verbo frasal to burnout, no sentido literal. Ele quer dizer queimar algo com fogo, e no sentido figurado, parar de funcionar. O trabalho, como eu disse, ele é uma fonte de prazer, de satisfação. A gente precisa trabalhar, faz bem trabalhar, mas ele também é uma fonte de adoecimento, né? Então, assim, aquela ideia do fósforo, de você riscar o fósforo, traduz muito bem a questão do apagar, de queimar, né? Ele vai queimando até a energia se esvair, né? E não acender mais. Então, para vocês verem como isso afeta todo o sistema, né, do indivíduo. Esse termo ele foi escrito em 74 pelo psicólogo alemão Herbert Freudenberg, que ele observou em profissionais como médicos, professores, enfermeiros, defensores públicos, seguranças, policiais. 74 eu tô falando, hein, gente? Que eles estavam com as energias esgotadas. E aí, ele observou, ele fez esse estudo, essas pesquisas qualitativas. Quando é pesquisa qualitativa, são entrevistas. No consultório dele, né, através de inúmeras entrevistas com esses profissionais, e ele observou que havia um esgotamento, demonstrava frieza, um distanciamento, além da baixa realização de trabalho. Em 81, a pesquisadora Christina Malish, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ela desenvolveu o primeiro instrumento, né, que é o MBI, que ele começou a ser um instrumento muito importante para diagnosticar o burnout, né? E quais eram os sintomas observados? Cansaço extremo, sensação de ineficiência, distanciamento afetivo de pessoas com quem lidavam diariamente no trabalho, vontade de abandonar a atividade. Eu tenho um monte de gente, inclusive quando eu estou dando aula, que eles falam ali, profa, então eu estou com burnout, porque eu sinto tudo isso, né? Enfim, essa síndrome é uma síndrome ocupacional, por isso que eu falei que acontece no âmbito do trabalho, né? E ela advém da Revolução Industrial. Então, o que acontece? Tivemos transição dos processos, né?
dali da agricultura, para aquele cenário de produtivo. E esse cenário, ele era muito competitivo e desafiador, tanto é que a quantidade de trabalho, ela era muito marcante, né? O turno era longo e os trabalhadores, as jornadas deles eram de 12, de 14, 16 horas. Olha que absurdo. Eu sei que tem muita gente falando, eu trabalho tudo isso. Enfim, chega uma hora, gente, isso respinga no corpo. Não tem físico que aguente, e nem mental, né? Porque naquela época da Revolução, a preocupação era com os ganhos, né? Tinha pouca preocupação com a qualidade dos serviços prestados e com o bem-estar dos colaboradores. Graças a Deus, o mundo corporativo foi evoluindo, foi melhorando, tem muita coisa ainda para melhorar, mas naquela época não se pensava nisso, era produtividade, você tinha que dar retorno, né? Só que devido a esses trabalhos árduos, né, elas foram fragilizando as relações humanas dentro de onde? Dentro das organizações, é claro, né? E o aumento do adoecimento psicológico do indivíduo. Então você tinha profissionais o quê? Desmotivados, você tinha profissionais inseguros, questionando a real importância dos seus trabalhos, porque eles eram mais um número, né? Então havia todo esse contexto, todo esse cenário, né? Então assim, o burnout, ele é uma síndrome psicológica resultante de uma resposta prolongada ao estresse crônico, né, proveniente no ambiente de trabalho. Então assim, você não vai passar por um estresse e amanhã você vai estar com burnout, não é assim. Ele é gradativo, mas ele vai fazendo ali aquele investimento no adoecimento. Chega uma hora que a conta chega, né, e ela chega pesada, com juros e correções monetárias, né? E ela é estruturada em 3 eixos extremamente importantes: exaustão emocional, despersonalização, cinismo, que o pessoal, né, que eles para traduzir melhor, ficou como distanciamento com o outro, frieza, e a terceira, baixa realização no trabalho, né? Vamos ver cada uma delas porque é bem interessante. A exaustão emocional é similar aos sintomas do estresse físico e mental, sobrecarregado e com os recursos físicos e psicológicos empobrecidos, né? Incapazes de lidar com a demanda do trabalho. Claro, o cara está esgotado, né? E aí o que acontece? Irritabilidade, irracional, desproporcional, a pessoa estoura do nada. Quando ele pensa no trabalho, ele pensa como uma fonte de sofrimento. Na hora que desperta aquele celular, né, o despertador, para ele é a morte, né? Sensação de colapso total, não quer levantar da cama. Por isso que eu falei que ele confunde com a depressão. Cansaço físico e mental, final de semana ele fica cansado, não levanta. E a sensação de escassez de energia, o esgotamento, né? Então há uma exaustão emocional. A despersonalização, que é o cinismo, que é o distanciamento com o outro, a frieza, a dimensão interpessoal, né, da síndrome tem respostas negativas, a pessoa é reativa, é insensível, ela vai se tornando, né, fria com as pessoas, insensível ou individuais em relação à necessidade dos outros, eu não tô nem aí, né, trata os outros com frieza, vai perdendo a capacidade de dar empatia, de ajudar os outros e de se conectar com as demandas dos outros, né? Vai criando barreiras. Então, por exemplo, o médico que ele não vai atender o paciente ou atendente porque ele chegou 5 minutos atrasado. Ele fica irredutível, culpa o outro numa agressividade. É o professor que reclama do aluno porque o aluno não para de ficar perguntando,
o aluno está ali para questionar mesmo, né? Ele tem curiosidade, mas isso irrita, ele fica com um poder alto de irritabilidade, tudo irrita ele, né? E é uma pessoa irritante, arrogante e não dá para aguentar. Então ele fica praticamente insuportável, né? E a baixa realização no trabalho, já que ele está totalmente esgotado, ele não aguenta mais lidar com as pessoas, então assim, ele sente que o trabalho não é importante, ele sente que não está sendo o melhor que poderia ser, ele tem essa sensibilidade, né? Ele questiona a escolha profissional de sua vida, ele pergunta-se constantemente o que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, é bem dolorido, né? E, assim, o diagnóstico do burnout, ele não é tão rápido, ele precisa de uma junta, ela é multidisciplinar. Então, assim, precisa de entrevistas clínicas, avaliação dos sintomas, histórico do paciente, avaliação por meio de checklists, escalas científicas confiáveis, avaliação psicológica. Minha turma aí de graduação de psicologia, lembram da avaliação psicológica? Então, assim, tem psicólogo no meio, tem psiquiatra no meio, né? Vai fazer uma série de testes para aí sim você ter o diagnóstico e aí sim você começar a ter um tratamento e um possível afastamento. Essa pessoa ela vai ser afastada do trabalho. Se ela não afastar, ela não tem condições e aí ela pode degringolar, pode ser cada vez pior. Você conhece alguém que já passou por isso? Eu atendi vários casos, pessoal. Vocês conhecem alguém? Vocês estão passando por isso? Olha, eu quero inclusive agradecer, tá? O que eu tenho recebido, mesmo pelo WhatsApp corporativo da empresa, pelo direct do Instagram, né? O pessoal tem procurado, tem falado bastante, o pessoal gosta desse tema, né? A gente vê, daqui a pouco a gente vai falar também de engajamento, mas como é que a gente fala de engajamento se as pessoas estão adoentadas? Eu até brinco, né? Eu uso esse termo, daqui a pouco você é chamado a atenção de burnoutados, né? Tem mais gente burnoutadas do que engajadas, né? Então, assim, se você não fizer um tratamento, se você não parar e dar atenção para essas pessoas, elas vão se esvaindo, né? Elas vão adoecendo e aí elas entram num loop para depois, para recuperar. Então, não é tão fácil assim. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, vai ser muito legal, que eu vou falar quais os impactos do burnout na saúde física, mental e organizacional. Então é importante que a gente passe por todos esses aspectos, né? Depois nós vamos falar também sobre a prevenção, tem como você prevenir isso, você tem que ficar atento a tudo isso, o tratamento e também nós vamos falar sobre o retorno ao trabalho, né? E vou trazer um caso muito interessante, onde depois nós tivemos um sucesso, mas para vocês verem que assim, vocês podem estar com alguém do lado de vocês que já está iniciando com a síndrome de burnout, né? E às vezes a pessoa ela nem se percebeu, tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte. Eu acho que nós temos que passar tudo que é informação faz bem, né? E eu tô aqui para isso. É um tema que eu gosto muito de estudar, de falar. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até a segunda parte. Tchau, tchau.